Bom, vamos fazer uma revisãozinha da nossa aula. Eu deixei esse material aqui no e-mail da sala. Tem essa planilhinha com algumas observações para vocês darem uma lidinha na revisão. Os operadores aritméticos que nós usamos para poder fazer os cálculos usando as fórmulas. E a questão da prioridade de cálculo que a gente discutiu em aula para realizar contas como, por exemplo, a média, né? A questão dos parênteses, só para vocês se lembrarem o que a gente fez na última aula. Para a gente pontuar algumas coisas aí na hora de formatar a planilha ou colocar a fórmula ou a função, vamos abrir aqui uma nova aba. E aqui a gente vai usar algumas anotações só para a gente relembrar. Então, quando a gente digitar alguma coisa aqui na célula, escrever lá exemplos de fórmulas, der um Enter, né? A gente está selecionando uma outra célula aqui. Se eu quiser voltar para selecionar a célula digitada, quando eu clico aqui em A1, eu sei que o conteúdo dessa célula é o que está aqui na barra de fórmulas. Então, exemplos de fórmulas, ele está na célula 1, que aparece aqui em cima, na caixa de nome. E aí, se a gente quiser formatar essa célula, então, por exemplo, eu quero selecionar esse conteúdo. Eu vou usar a seta preenchida para poder selecionar o conteúdo. Então, aí a gente pode aplicar aqui na guia fonte a formatação. Então, eu quero colocar em negrito, quero aumentar o tamanho da fonte, quero mudar a cor da fonte. Tudo isso é feito aqui na guia fonte. Então aqui escrevemos lá e fizemos algumas formatações. Se eu quiser deixar essas células mescladas, o que é mesclar a célula lá? Selecionar uma quantidade de células. Então, no caso que a gente está selecionando 3 células, o A1, o B1 e o C1. E aí eu quero mesclar e centralizar. É só dar um clique aqui em cima do mesclar e centralizar. Se a gente quiser aumentar um pouquinho o tamanho desta célula, a gente pode usar a barra de largura aqui, pegando essa seta de divisão de célula e arrastando. Então, dá um clique aqui no meio, sempre em cima aqui da onde está as letras, não aqui dentro da célula, que aí ele só vai mudar. Se a gente passar o mouse nas bordas, aí ele só vai mover, né, de um lugar para o outro aí, o conteúdo dessas células. Então, lembrando também como a gente faz as grades, né, colocar a borda aí nessas células. Então, eu vou selecionar um determinado número de células, e aí a gente vai aqui de novo na guia fonte, lá onde tem aquela janelinha, escolher lá a opção todas as bordas. Se a gente quiser mudar a cor, né, tem lá a opção cor de linha, eu quero mudar a cor das linhas, clico de novo lá em todas as bordas, ele já aplica tudo. Se quiser mudar estilo de linha também, mesma coisa, né, só escolher lá um outro estilo de linha e clicar em todas as bordas de novo. Tá, então aqui só para relembrar algumas coisinhas que a gente já fez em aula. Se a gente quiser deixar o conteúdo aqui dessa célula centralizado, tem a guia de alinhamento aqui que dá para fazer isso só clicando aqui no alinhar no meio. Tá? Então, só para rever aí alguns conceitos. Vamos supor que a gente tem alguns números nessas células aqui. Então, vou digitar alguns valores quaisquer aqui, para a gente poder usar aí no exemplo da nossa planilha. E ali do lado a gente vai trabalhar com algumas fórmulas, né? Primeiramente aí vamos trabalhar com algumas fórmulas. Então nós temos esses valores que eu estou digitando. E aí eu quero realizar alguns tipos de cálculos aqui na célula C2, por exemplo. Então, vamos supor que eu queira somar todos esses elementos aqui. Eu vou ter que digitar endereço por endereço, né, desses valores aqui.
Vamos supor que a gente queira somar somente valores da linha 2 e da linha 4. Então aí a gente vai colocar lá o igual, o endereço da primeira célula, que é o A2, mais o endereço da segunda célula, que é o B2, mais o endereço da terceira célula, que é o A4, que a gente escolheu lá fazer do 2 e do 4, mais o B4. Então aqui a gente está usando uma fórmula para somar os valores. Então aqui é o exemplo da fórmula. Temos aí esses valores. Se a gente quiser fazer uma subtração, então aqui só vou colocar soma linha 2 e linha 4. Lembrando que ele está somando linha 2 e linha 4 para a fórmula, tá? Vamos fazer a subtração. Então eu vou fazer a subtração da linha 3 e linha 6. Então vamos supor que eu queira fazer a subtração aqui dessa célula menos essa célula menos essa célula menos essa célula. Aqui, ao invés de digitar, eu estou clicando em cima da célula. Então eu ponho a célula, operador aritmético, e clico em cima da célula. Então aqui ele vai subtrair, né, vai dar um valor aí de subtração desses endereços de célula. Então a gente usou aqui a coluna 3, a linha 3 e a linha 6 para fazer essa subtração. Então, subtração da linha 3 e 6. Depois a gente quiser multiplicar alguns valores. Vamos supor que eu queira multiplicar somente os valores aqui da linha 4. Então, igual, pegar o endereço da célula, operador de multiplicação, endereço lá da segunda célula. Então a gente está multiplicando somente esses dois valores. Então ele só multiplicou aqui esses dois elementos. Então multiplicação da célula A4 por B4. Aí vamos supor que aqui a gente queira fazer a divisão aí de valores. Eu quero dividir a linha 10 aqui, a célula A10 e B10. Então igual A10 dividido por B10. Tá? Fazer uma divisão aqui para a gente lembrar como fazer a divisão. Então aqui, divisão da célula A10 por B10. E por último, só para relembrar lá a potência, né, eu quero fazer um valor elevado. Vamos supor que a gente queira fazer a mesma células aqui embaixo. Quero fazer o A10 elevado ao B10. Opa. A10 elevado ao B10. Então ele deu um número hexadecimal aqui, que é um valor muito grande, né, da potência da célula A10 por B10. Se a gente quiser usar um número para fazer o cálculo, a gente pode também. Por exemplo, eu quero pegar o valor da célula A2 elevar a 2. Dá para fazer com um número, né? Não precisa ser só com endereços de célula. Aí vai depender do cálculo que a gente quer fazer. Então, potência da célula A2 por 2, né? Eu estou elevando a 2. Então, aqui são os nossos exemplos de fórmulas. Tá? Vamos colocar um nome aqui na plan 2. Como que a gente renomeia a plan? Eu posso dar duplo clique na plan
E aí eu vou colocar aqui fórmulas. Vamos abrir uma outra aba aqui só para a gente relembrar lá o exemplo das nossas funções. Vamos colocar aqui exemplo funções. Mesclar aqui, colocar lá em negrito, mudar a cor da fonte, pôr algumas gradezinhas aqui, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tenha valores aqui, né? Vou colocar alguns números aqui. Na avaliação, vocês vão ter um exemplo, vocês vão reproduzir esse exemplo e depois colocar a fórmula ou a função correspondente, o que estiver sendo solicitado na prova de vocês. Aí vai depender, né, do que a gente está pedindo lá, se é para fazer de uma linha, se é para fazer da planilha toda. Aí depende de cada modelo aí. Vou mesclar essa célula aqui para a gente colocar aqui embaixo, né? Ó, vou copiar aqui essa formatação para a gente poder colocar as funções. Então, relembrando lá algumas funções, a função da soma, quando a gente quer somar alguns endereços de célula. Então, se eu quero somar, por exemplo, todos os valores da coluna A, então, como a gente faz isso usando a função igual o nome da função, abre parênteses, e aí a gente vai ou selecionar ou digitar o endereço da célula. Então, é sempre o primeiro endereço da célula, os dois pontos que vai identificar até e o último endereço da célula. Fecha o parênteses e dá um Enter. Então, aqui a gente está somando somente os elementos da coluna A. Então, vou até marcar aqui, ó, soma coluna A. E se eu quiser somar elementos de duas linhas, por exemplo, como que a gente vai fazer? Então, soma linha 2 e 5. Então, vou somar somente os elementos da linha 2 e da linha 5. Então, igual soma, abre parênteses. Então, quem que é minha linha 2? Então, é o A2, B2 e C2. Então, A2, 2 pontos, C2. E o que mais eu quero somar? Então, ponto e vírgula, que eu vou somar mais alguma coisa. Os elementos da linha 5. Então, A5, B5 e C5. Então, A5, 2 pontos, C5. Fecha parênteses, dá um Enter, ele somou esses valores. Poderia somar também mais algum outro elemento aqui dentro do parênteses, né? Ele continuaria sendo uma função aqui. Vamos fazer então a média. Então, média de tudo. Quero fazer a média de tudo. Todos os valores aqui da planilha. Então, como que a gente faria isso? Igual a média. E aí eu seleciono a minha planilha toda. Então, ela vai do A2 até o C7. Então, aqui A2 até C7. Então, fez de tudo. Vai dar lá o valor da média de tudo. Poderia também usar intervalos diferentes aqui na média, né? Poderia colocar lá ponto e vírgula, colocar um outro valor, 10, mais um elemento aí para ele calcular a média. Então, ele acrescentou um outro valor aqui e deu um valor de média diferente. As funções máximo e mínimo, né, também é só pelo valor, no caso do intervalo que a gente quer definir. Então, máximo do que? Vamos supor que a gente queira pegar o maior valor aqui da coluna B. Então, vou selecionar os elementos da coluna B. Então, vai de B2 até B7. Poderia ser de alguma linha, mas a gente vai estar fazendo aqui só da coluna B.
Pera lá que meu mouse deu problema. Aí. Então, máximo, né, da coluna B. Então, ele pegou só o intervalo aqui da coluna B. B2 até o B7. O mínimo é a mesma coisa. Então, ele vai pegar o menor valor. Vamos supor que a gente queira fazer de duas linhas específicas aí, da linha 6 e da linha 7. Mínimo, linha 6 e 7. Ele vai envolver duas linhas aí. Como elas estão próximas, né, a gente pode definir esse intervalo todo aqui. Mínimo, aqui vai do A6 até o C7. Então, ele vai pegar as duas linhas de uma vez só. O primeiro endereço é o A6, o último o C7. Fechou, deu Enter aí. Agora ficou restando somente a função maior e menor que a gente viu na última aula, que define o maior e o menor elemento pela sua classificação. Então, por exemplo, eu quero achar o segundo maior valor da linha 4. O segundo maior valor da linha 4. Então, como que ficaria minha função? Igual maior. E aí eu vou definir o intervalo. Então, vai do A4 até o C4. E a classificação que eu estou buscando é o segundo. Então, A4 até C4 é o intervalo. Então, tem os dois pontos aqui para definir o intervalo. E o ponto e vírgula aqui, ele vai pedir a classificação. Eu quero o segundo maior valor da linha 4. Então, aqui, se a gente for ver, o segundo maior valor é o 50 mesmo. O menor também ele trabalha com a classificação. Então, por exemplo, eu quero o terceiro menor da linha 7. Então, igual menor. Defino o intervalo, então, pegar somente a linha. Poderia ser uma coluna também, não tem problema. Aqui a gente só está relembrando como faz a função. Então, os dois pontos aqui, ele define o intervalo, que é do A7 até o C7. E o número 3 aqui define a letrinha K da função, que é para achar qual é o elemento que a gente está procurando, qual a classificação. Então, terceiro menor. Então, aqui fica a nossa planilha de funções. E espero que a gente tenha relembrado aí alguns conceitos e que vocês estejam preparados aí para a nossa prova de segunda. Valeu!